Olá, tudo bem? Hoje nós vamos passar por uma nova etapa do Raja Yoga. Essa é a quarta etapa. Só lembrando, Yama, Niyama, Asana. Agora começamos com outro tema que é Pranayama. Pranayama, traduzindo do sânscrito de forma bem literal, bem simplificada, é o exercício respiratório. É claro que o conceito é muito mais amplo que isso, mas vamos fixar essa ideia do exercício respiratório, da importância da respiração. Lembremos nós que a respiração é fundamental. Você fica algum tempo sem tomar água. Alguns dias consegue sobreviver sem tomar água, você consegue sobreviver mais tempo sem comer, sem tomar alimentos. Agora, você não consegue sobreviver mais do que alguns minutos sem a respiração, dada a importância desse ato, desse processo de integração com o mundo que nos cerca. Assim, então vamos seguir a nossa próxima jornada. Então, dê um like, ative o sininho, compartilhe essa ideia e principalmente volte sempre para aquele foco que é muito importante. Meditação é um instrumento precioso, indispensável para o autoconhecimento. O foco central é autoconhecimento e o foco externo nosso é melhorar o mundo, melhorar o nosso universo a partir de nós. Quando você se melhora como pessoa, pensamentos, atitudes, sentimentos, você começa a criar uma onda positiva em torno de você. Família, que é o seu próximo mais próximo, a comunidade onde você está, o seu trabalho profissional, enfim, todas as interfaces que você vai criando, à medida em que você se melhora como pessoa, você se torna um ativador de um processo de melhoria. O nosso mundo precisa muito disso, precisa de cada um desses pontinhos, invertendo essa força negativa que parece apenas, e não é verdade, parece dominar o mundo nesse momento. E de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Essa passagem da Bíblia, lá do Atos dos Apóstolos, é o momento lá do Pentecostes, ou seja, o momento em que os discípulos de Jesus recebem o chamado Espírito Santo, ou seja, eles deixam de ser apenas seguidores, perdidos, inseguros e se tornam realmente apóstolos, se tornam cheios do Espírito Santo, ou seja, cheios de um poder interior. E, de certa forma, é isso que nós buscamos na nossa vida, deixarmos de ser pessoas perdidas, coadjuvantes, deixarmos de ser pessoas que necessitam de socorro o tempo todo para tomar o outro lado, ou seja, para sermos assistentes, sermos trabalhadores de fato, ajudando nessa grande obra. E o foco central, como nós vimos no Atos dos Apóstolos, é exatamente o sopro, esse vento, esse ar especial, também conhecido como prana. E por que será que a respiração, de um modo geral, esse processo é tão importante para um yogi? Bom, em primeiro lugar, porque o nosso cérebro ele demanda uma quantidade enorme de oxigênio para que ele possa trabalhar adequadamente. Isso todo o nosso corpo,
mas o nosso cérebro em especial, mas todo o nosso corpo, cada célula do nosso corpo precisa dessa quantidade suficiente de oxigênio. O nosso cérebro ele precisa de uma quantidade muito grande de oxigênio exatamente para fazer aquelas conexões, ou seja, para que nós tenhamos a razão. E na mesma linha de importância do oxigênio para o nosso corpo e para todo ser vivo está o prana, a energia vital, o sopro vital. Ele também é de vital importância. Só fazendo uma comparação, você pega, por exemplo, uma chama, acende uma vela e coloca ela dentro de um vidro. A hora que esgotar aquela quantidade de oxigênio que tem dentro do vidro, você lacrar ele, a chama se apaga. Ela pode ter todos os outros elementos, mas ela se apaga. Ela não se mantém. Exatamente porque nós precisamos de 3 requisitos básicos. É o tal do triângulo do fogo. Nós precisamos de um combustível, no caso da vela é a vela. Nós precisamos do calor, ou seja, daquele impulso inicial de fogo, de faísca. E nós precisamos de algo que interliga essas duas forças, que é o tal do comburente. O comburente é o oxigênio. No nosso corpo sutil, tudo é muito similar, tudo é muito parecido com essa situação do fogo que nós falamos. Ou seja, nós temos também um triângulo que forma a energia em nós. Nós temos o combustível, que é o Kundalini, ou seja, aquela energia bruta, primária, que emana do coração da Terra. Nós temos os chakras que produzem o calor, ou seja, nós temos aqueles nossos chakras que eles se movimentam como turbinas produzindo calor. E nós temos o prana que interliga essas forças, o prana comparado com o oxigênio, o comburente dessas forças. Então, quando tudo está funcionando certinho, nós temos o quê? Uma energia ascensional que nos penetra, chamada Kundalini, esse fogo serpentino. Nós temos as turbinas funcionando, os nossos chakras, e nós temos o impulso para tudo isso daí, que é o prana. E nós conseguimos movimentar esse prana de forma eficiente através da respiração, desde que a nossa respiração ela seja modulada, ela seja equilibrada. Nos nossos exercícios, nos exercícios que provavelmente nós vamos ver por aí, nós vamos identificar sempre inspiração, expiração, inspiração, expiração. Porém, os orientais, eles identificam e catalogam em nós 5 sopros. Ao invés de inspiração e expiração, 2, eles identificam 5, que nós chamamos de prana, que é a inspiração, que é onde você absorve a energia. Apana, que é a expiração, onde você elimina as toxinas, elimina o excedente. Depois nós temos o dana, que está ligado à liberação da energia, como você libera essa energia dentro do seu ser. Temos também samana, que é a absorção, como você absorve eficientemente essa energia, é como se fosse a digestão dessa energia. E por fim, nós temos viana, que é a coordenação, como se organiza essa energia dos 4 sopros. Então, só passando uma ideia, quando você inspira, é prana, você absorve essa energia, prana, e coloca ela dentro do seu corpo. Então, só fazendo um esquema, quando você respira corretamente, você absorve essa energia do universo. Ela é de uma tonalidade vermelha. Quando você expira apana, você elimina parte ou resíduo dessa energia que ele tem uma coloração azul. Quando você harmoniza essa respiração, é o dana. Você consegue liberar, disponibilizar essa energia para todo o ser. Quando você
finalmente consegue digerir essa energia, transformar essa energia em alimento, tanto para o seu corpo sutil como para o corpo físico, é Samana. E finalmente, quando toda essa energia digerida, trabalhada, é distribuída de forma harmônica pelo corpo, sem excesso num ponto e sem falta no outro, isso é Viana. Por isso, independente desses conceitos, independente dessa visão, sabe-se, é muito claro que é fundamental a respiração. A respiração está sempre ligada à saúde. Se você respirar corretamente, você vai ter mais saúde, você vai ter mais calma, você vai ter ideias mais lúcidas, você vai ter maior agilidade, enfim, você vai conseguir que todo esse universo que existe na estrutura física sua, de bilhões e bilhões de células que são vivas, entrar em harmonia. E aí sim, você consegue ter a harmonia necessária para enfrentar os problemas, para ter os insights, para resolver as coisas e buscar aquilo que você realmente deseja, sem mais depender de algo externo. Você consegue.